gente viu que a germinação pode ser afetada, não pela temperatura, mas pela falta de chuva. Será que a produção das sementes vai ser afetada? O que será que vai acontecer num clima futuro com a produção das sementes florestais da caatinga? Nesse próximo vídeo eu falo com vocês sobre isso. Será que a produção da semente vai ser afetada pelas mudanças climáticas? Bem, a gente tem desde 2005 que a gente tem sementes sendo coletadas, sementes da caatinga sendo coletadas nas mesmas regiões, né, das mesmas populações pela nossa equipe. De 2005, então, até 2018, a gente pegou os dados de germinação dessas sementes de aroeira, nesse caso. De 2014 a 2018, a gente tem sementes da mesma população de angico também. Nesse caso, a gente avaliou a germinação e o tamanho das sementes também. De um tempo para cá, nessa seca que o Nordeste vem sofrendo desde 2011, a gente tem verificado que as sementes de angico, elas estão se tornando mais heterogêneas. As sementes eram bem homogêneas, tinham um tamanho grande, e após o início da seca, em 2011, a gente começou a verificar que essas sementes estão muito heterogêneas. Tem sementes grandes, médias, pequenas, bem pequenininhas, que estão sendo produzidas e a gente está colhendo, né, essas sementes. Então, a gente classificou as sementes por tamanho e avaliou a qualidade, a germinação dessas sementes. O que a gente avaliou também, o que a gente utilizou nesse outro trabalho de pesquisa aqui, foram os dados climáticos mensais nas diferentes fases fenológicas, né, das árvores, entre eles temperatura, umidade relativa, radiação global, velocidade do vento, precipitação e evapotranspiração. E também medidas pontuais, como quantos dias com temperatura máxima acima de 35 graus, quantos dias com chuvas maiores que 2 milímetros, quantos dias com chuva, né, maior que 10 milímetros, quantas semanas com chuva acima de 20 milímetros, por exemplo. Então, com todos esses dados climáticos e os dados de germinação e de tamanho de sementes, a gente fez uma regressão linear múltipla aqui para a aroeira entre o clima, os dados climáticos e a germinação. A gente selecionou 10 variáveis climáticas. Em todas as fases fenológicas, as variáveis climáticas afetam, né, a partir dessa regressão linear múltipla, em todas as fases fenológicas, os eventos climáticos afetam a produção e a germinação das sementes. E, a partir disso, a gente fez uma regressão linear múltipla. Bem, a regressão linear múltipla está aqui. A partir da regressão linear múltipla, a gente fez a validação cruzada desses dados, em que a gente tira uma série de dados e faz a regressão novamente. A validação cruzada, ela confere aos nossos dados uma qualidade de estimativa, né? Uma qualidade de predição. Então, a gente pode prever a germinação a partir dessa validação cruzada. E a gente vê que tanto a regressão quanto a validação cruzada tem um ajuste muito bom, né, para esse tipo de análise. E, então, a partir desses dados, a gente previu a qualidade dessas sementes em cenários climáticos futuros. Tanto no modelo, no cenário mais pessimista, que é aquele
RCP 8,5, quanto no cenário climático mais otimista, com apenas o aumento de 1 grau na temperatura e apenas redução de 25%, né, das chuvas, né? E o RCP 8,5, o pessimista, eu já expliquei para vocês. E aí, qual que é a previsão da qualidade dessas sementes de aroeira lá para 2100? Bem, aqui são os dados da germinação, tanto avaliado quanto estimada, em azul, né? Azul escuro, avaliado e estimado, são muito parecidos. Vocês lembrem que eu falei que a partir de 2011 a gente teve anos mais secos, né? Então a germinação realmente foi caindo. E se a gente, né, o cenário, e no cenário otimista, né, que vai acontecer se a gente parar de desmatar, plantar floresta, parar de emitir gases de efeito estufa, o que vai acontecer com a germinação das nossas sementes de aroeira, né, com a qualidade das nossas sementes de aroeiras produzidas? Ela vai se manter como está agora, né? Quando a gente fala que o futuro é agora, né, a gente enxerga bem aqui, né? A temperatura, as temperaturas estão mais altas já, a precipitação já reduziu em vista de anos anteriores. Então, a qualidade das sementes vai ser semelhante ao que a gente tem avaliado nesses últimos anos. Pelo cenário pessimista, né, se a gente continuar do jeito que está, desmatando floresta, não plantando floresta, emitindo gás de efeito estufa, a qualidade dessas sementes produzidas vai reduzir drasticamente. Bem, já reduz a germinação no campo. E vai reduzir a qualidade da semente também. Então, a semente já vai com a qualidade pior para o campo e lá a quantidade de dias com chuva disponível para germinação vai reduzir. Então, é uma situação, esse cenário pessimista é realmente uma situação muito grave para as nossas espécies da caatinga. Para angico, a gente fez uma análise de componentes principais. E o que a gente verificou? Bem, os dois componentes explicam 94,6% da variação, né? E a gente verifica que com o aumento da temperatura, né, existe um maior número de sementes pequenas, né? A temperatura influencia tanto a germinação quanto o tamanho das sementes e a redução de chuvas também. Então, a redução de chuvas e o aumento da temperatura vai induzir a formação de sementes menores. Sementes menores, geralmente, elas têm menos reserva e são mais prováveis de não ter um vigor, uma qualidade adequada para o campo, né, para plantio no campo. Então, essa situação, a gente vê também que as sementes de angico, elas vão ser produzidas com menor qualidade. Mas nem tudo, nem tudo é notícia ruim. Existem notícias boas e interessantes, mostrando a adaptação das nossas espécies. Primeiro, a gente verificou, num trabalho de tese, que as sementes de angico, né, elas, e de catingueira também, elas
elas sobrevivem depois de germinadas, mesmo se ela secar totalmente, né? Então, nesse caso aqui, as sementes germinaram, foram dessecadas, foram retiradas da água, né? E elas, 7 dias após a reidratação, elas sobreviveram, né? Mais de 80% dessas plântulas sobreviveram, e por sobreviveram, a gente está falando que elas continuaram o crescimento. Isso aconteceu para a catingueira também. Bem, e os eventos de chuva, né? Esse trabalho que a gente fez foi um trabalho de banco de sementes, em que eventos de muito pouca quantidade de chuva, né? Muito pouco volume de chuva aqui, de eventos de 5 milímetros, 10 milímetros, permitiram a germinação das sementes. Então, durante esse experimento que a gente fez, essas sementes, elas, a partir de eventos de chuva mínima, né, de 2 milímetros, 5 milímetros, elas conseguiram germinar, e após a germinação, bem aqui, entre, acho que janeiro, né, aqui elas ficaram 40 dias sem chuva. Germinaram essa primeira onda aqui, digamos, e aí ficaram 40 dias sem chuva. E ainda assim, algumas sobreviveram. Vou mostrar para vocês. E isso é uma coisa interessante, porque esses eventos com pouquinha chuva, de acordo com vários pesquisadores, né, eventos de chuva menores que 10 milímetros, né, menores que 5, menores que 2, às vezes de 2 milímetros, é o que sustenta a caatinga e as florestas secas, né? É o que mantém essas florestas vivas, né? E a gente verificou com esse trabalho que realmente eventos de pouquinha chuva são aqueles que vão fazer a semente germinar. Mas aí a semente precisa, claro, se desenvolver a partir disso, né? Outra coisa que os eventos de chuva, eventos de chuva pouca, né, eles induzem, é a memória hídrica das sementes, né? A semente absorve água naquele primeiro evento de pouquinha chuva, de pouco volume de chuva, seca, e a semente ela seca novamente, e aí ela se reidrata com outro evento de chuva, mas não é suficiente ainda para germinar. E aí, esses ciclos de hidratação e desidratação gera nas sementes o que se chama de memória hídrica. Ela vai acumulando, né, os eventos metabólicos necessários para a germinação durante cada novo ciclo de hidratação. E isso causa nas sementes um hidrocondicionamento. E causa nas sementes também uma maior tolerância a diversos outros estresses, né? É um estresse hídrico que está sendo imposto ali nas sementes, ela absorve água, seca, absorve água e seca, né? Durante esses eventos de chuva, e isso causa um aumento na tolerância, tanto ao estresse hídrico, quanto a outros estresses. A gente verifica aqui, para angico, que esses eventos, esses ciclos de hidratação e desidratação, gerou nas sementes um aumento. Quanto mais ciclos, né? Na verdade, os 3 ciclos aqui, gerou um aumento na tolerância, né? À alta temperatura, né? Aqui a temperatura teto, né? Com
0 ciclos, sem ciclos de hidratação e dessecação. E aqui é a temperatura teto depois de ser hidratada e dessecada, né? Aumentou bastante. Essa situação aumenta também a tolerância ao estresse osmótico, ao estresse hídrico, né? Então, aumentou o limite, né? O potencial osmótico base, né? De 100 ciclos aqui e com 3 ciclos, né? 100 ciclo a linha preta contínua, e com 3 ciclos essa linha pontilhada, né? Essa linha interrompida, aumentou de menos 8 para quase menos 2 megapascal de potencial osmótico. Aqui são diferentes tempos de hidratação. Esse tempo aqui foi o que gerou maior tolerância das sementes ao estresse hídrico. Então, aqueles eventos com pouquinha chuva, em que ainda não é suficiente para a semente germinar, gera na semente uma maior tolerância a diversos outros estresses. Não mostrei aqui, mas o estresse salino está incluído também nessa situação.